de André Mendonça, indicado para o STF. Então a gente conversa agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, para saber as expectativas para esse processo. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan, à TV Jovem Pan News. Um abraço. Gratidão, Tiago, gratidão, Adriana, todos vocês que fazem parte da Jovem Pan News, no Jornal da Manhã. Estamos aqui à disposição diretamente do Senado Federal em Brasília. Bom, senador, o senhor sempre se posicionou como um parlamentar independente, o senhor participou de forma ativa, inclusive na CPI da Covid. Eu pergunto, qual é o seu posicionamento em relação a essa indicação que é feita por prerrogativa pelo presidente da República, no caso Jair Bolsonaro? De que forma o senhor acha que o Senado vai se comportar? Porque mesmo quem é contra a indicação dele, como Jorge Cajuru, vinha pressionando para que essa sabatina fosse finalmente marcada e foi marcada. Eu acredito, Tiago, que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Se esse grupo pequeno aí, que eu acredito que ninguém faz isso sozinho, né? Não é um senador que desrespeita 81 e uma população brasileira, né, que se comoveu com essa situação toda, com essa demora muito estranha. Então, eu acredito que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque se eles esperavam que isso ia fritar o indicado pelo presidente da República, eu acho que isso foi despertar na população uma curiosidade, por que o sistema não está deixando ele entrar, né? Se ele tem uma reputação ilibada, se ele tem aí um notável saber jurídico, a pergunta que fica, e as pessoas me questionam nas ruas, nos mercados, mas o que está acontecendo? Por quê? Então, eu acho que virou, né, alguém que talvez iria votar contra, pela própria cobrança das pessoas, dos brasileiros, eu acho que já está repensando. O grande problema é que o voto é secreto. E ontem, na sessão da CCJ, eu falei com o presidente e disse, olha, vamos acabar com esses segredismos aí, já diz a data, já coloca a data que vai ser essa sabatina, porque se ele marca na quinta-feira, é um dia de quórum baixo aqui. E isso é muito perigoso, porque já é um indicativo de que tem alguma marmota acontecendo. Então, eu pedi para que ele marcasse no dia 30 de novembro, que é terça-feira, que já está todo mundo aqui, para dar uma margem para quarta-feira. Então, eu não duvido nada, né, do que possa acontecer. A novela não acabou ainda, Tiago. Eu acho que quando tiver a sabatina, eu acredito que a gente vai ter, se Deus quiser, um presente aí no Supremo Tribunal Federal, tão questionado pela população, acredito. E já te adianto o meu voto, né? Eu vou votar favorável ao André Mendonça, porque está muito claro o que está acontecendo nos bastidores, quem é que está por trás, não querendo deixar o nome dele passar. Senador, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Senador, como o senhor falou, André Mendonça tem um notório saber jurídico, uma das exigências, né, para ocupar esse cargo de ministro do STF. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro em diversas ocasiões que ele indicou André Mendonça por ser evangélico, ou por ser terrivelmente evangélico, como ele falou. Evidentemente, um ministro do STF deve julgar com base num livro que é a Constituição e não em outro livro que é a Bíblia. Esse vai ser um questionamento que deve ser feito na sabatina de André Mendonça? Eu acredito que sim. Eu acho que tudo o que vamos dizer assim, nessa sabatina, tudo que está obscuro precisa ser esclarecido, né? E foi um questionamento que gerou muita polêmica na época. Agora, como eu te falei há pouco, falei para vocês há pouco tempo atrás, o doutor André Mendonça tem uma reputação ilibada. Tanto é que esses 4 meses de fritura, 4 meses que o país está com, praticamente 4 meses, com 10 ministros do Supremo apenas desfalcado por nós não cumprirmos o nosso dever aqui no Senado Federal, pela vontade de poucos em relação à maioria, mas você vê que não surgiu absolutamente nada contra a reputação dele, contra a história de vida dele, com muita integridade. Então, essa questão da religiosidade dele, ele inclusive já deixou claro em entrevistas, e acredito que deva deixar também na sabatina, que isso não vai interferir, e são valores e princípios dele, mas ele já demonstrou
em toda a sua trajetória política, inclusive e jurídica, inclusive no próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública e na AGU, uma capacidade de diálogo, uma capacidade de interpretação correta da legislação. Então, eu acredito que isso vai ser superado rapidamente. Sua pergunta agora, Cristina, Grêmio. Como é que fica a imagem do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, depois desses 4 meses de atraso aí no cumprimento do que está previsto na Constituição, na marcação da sabatina? E eu já aproveito e emendo uma outra pergunta, que é um assunto correlato, em relação à PEC da Bengala. Como é que está a discussão e qual é a tendência aí na sua visão? Vamos lá, Cristina. Com relação à imagem do presidente da CCJ, ela saiu muito arranhada, né? Porque nada justifica contra o regimento, né? Teve colegas que tiveram que ir até ao Supremo Tribunal Federal para buscar que o Senado cumpra seu papel na CCJ. Então, foi algo que rebaixou muito essa casa, que, convenhamos, não está com esse ibope todo junto à população brasileira, né? Então, isso contribui negativamente para a imagem que a gente precisa resgatar. Daí a importância, Cristina, eu aproveito, já respondo a sua segunda pergunta, mas a importância da gente saber escolher os nossos representantes, né? A eleição do ano que vem está aí e as pessoas precisam pesquisar, precisam ver o histórico para votar corretamente e oxigenar. Eu sou muito otimista e esperançoso porque as pessoas estão gostando de política e cobrando seus representantes. Sobre a questão da PEC da Bengala, foi deliberada, passou na CCJ, né, da Câmara dos Deputados, tem ainda a votação em plenário, e quando chegar aqui no Senado, vamos ter longos debates. O Senado hoje, no meu ponto de vista, ele trava certas deliberações importantes do país, né? Você vê uma CPI que acabou de acontecer totalmente politiqueira. Cada dia que passa fica mais claro qual foi o interesse dessa CPI, e o Brasil precisando que a gente delibere sobre reformas, delibere sobre mandato de ministros de Supremo, os mandatos deles. É muito importante isso também, né? E a gente não consegue evoluir com essas pautas. Mas eu acredito que esse sentimento, mais cedo ou mais tarde, vai predominar com as mudanças que nós teremos no ano que vem, com a graça de Deus, porque a guerra aqui, Cristina, é espiritual, né? Você vê o que está acontecendo com essa sabatina, é algo surreal o que a gente está vendo aqui. Então tem muita coisa de bastidor, mas o bem e a verdade, acredito que vão triunfar e a gente vai poder acreditar mais ainda, acreditar mais no Supremo Tribunal Federal. E, senadora, a indicação do relator para a indicação de André Mendonça deve acontecer de qual forma, até quando? Qual é a importância desse parlamentar nesse processo? Olha, Adriana, realmente ontem ele disse que ia colocar a sabatina e todos nós chegamos, ótimo, e aí, quem é o relator? Que data vai ser? Mas ele manteve aí essa expectativa, essa tensão aí durante todo o dia de ontem e não anunciou. Então, como eu falei há pouco tempo, uma casa que você teve 82 votos para a eleição do presidente do Senado em 2019, que foi o próprio Davi Alcolumbre que ganhou com voto aberto, porque nós trabalhamos para que o voto fosse aberto. E até hoje não se resolveu essa situação, né? Ou seja, só temos 81 senadores, teve um voto a mais. Eu não duvido nada o que possa estar acontecendo nos bastidores para tentar articular. Então, ele falou ontem, o presidente Davi Alcolumbre, que tinham 8 candidatos a serem relator. Naquele mesmo momento, a gente começou a articular ali para um abrir mão, outro abrir mão, e indicamos uma senadora lá, sugerimos a senadora Elisiane Gama, que estava querendo muito, que tem uma admiração pelo trabalho do doutor André, para que ela pudesse ser a relatora, mas o presidente não designou, jogou para frente, mas eu tenho esperança que esse desfecho seja um desfecho feliz, um desfecho que vá salvaguardar de alguma forma essa casa, cumprindo o seu papel e tentando melhorar um pouco a qualidade
do nosso Supremo Tribunal Federal. Senador, o nosso tempo já terminou, mas eu peço para o senhor responder em 30 segundos, acho que é uma questão importante. Como é que o senhor vai se posicionar agora, a sua atuação no Senado nessa reta final, com o ex-ministro Sérgio Moro sendo candidato à presidência da República pelo partido que o senhor é filiado? De forma muito tranquila, muito serena, como eu sempre fiz, com independência dentro do Senado Federal. Eu sou Brasil. O que tiver do governo federal que seja positivo, que esteja dentro dos princípios e valores que eu acredito, eu vou votar a favor, como eu tenho feito em muitas matérias. Mas também vou votar contra, como eu tenho feito em algumas matérias, que eu não concordo que seja bom para o país. Eu acho que a gente tem que deixar a política de lado nessa hora, aliás, sempre pensando no Brasil. O ministro Sérgio Moro, eu acho que vem colaborar com o debate eleitoral do ano que vem, é uma opção para o povo brasileiro, mas a gente tem que separar as coisas e não jogar contra o país para o candidato A ou B ganhar. Então, eu tenho muita consciência do meu papel aqui. Senador Eduardo Girão, do Podemos, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Muita paz, parabéns pelo trabalho, tudo de bom.